Às vezes a gente pega a Bíblia de maneira isolada. E se a gente lê um versículo isolado, a gente perde o sentido ou entende errado a palavra. Então, para nós entendermos melhor a palavra de Deus, é importante a gente seguir um contexto. Então, o livro, assim como todos os livros da Bíblia, eles foram escritos para a gente ler na sua totalidade. Não é você ler um capítulo ali isolado e ignorar tudo que aconteceu antes daquele capítulo. Se a gente faz isso, a gente perde de vista algumas coisas que fazem toda a diferença. E o contexto aqui de Atos 16 é que Paulo, ele, juntamente com Barnabé, tinha encerrado a sua primeira viagem missionária. Então, eles saindo, terminando esse primeiro momento dessa primeira viagem missionária, eles vão até Antioquia. Ali acontece uma série de coisas, um concílio da igreja, em que a igreja toma algumas decisões. E aí agora eles estão se preparando para fazer uma segunda viagem missionária. Só que a gente sabe, e aqui os irmãos já devem conhecer essa passagem, há uma contenda, uma tamanha contenda entre Paulo e Barnabé que eles se separam. E Paulo, ele agora arrebanha para si um rapaz chamado Silas. E Barnabé vai para o outro lado com Marcos. Então agora nós temos duas equipes. Nós temos Barnabé, junto com Marcos, indo para Chipre. E agora nós temos Paulo e Silas indo para outro lugar. Porque a intenção de Paulo, inicialmente, é que essas primeiras localidades, regiões onde ele tinha visitado nessa primeira viagem missionária, a intenção dele era consolidar as igrejas que eles tinham visitado anteriormente. Esse era o projeto, esse é o plano, esse era a rota traçada no Waze, no Maps, do Google, para poder chegar lá. Essa era a intenção de Paulo. Mas a gente vai ver que Deus, ele faz uma coisa diferente. E eu quero dizer para você, a primeira coisa, nós vamos dividir a palavra em cerca de 6 tópicos. E o primeiro tópico é: Deus mudou os meus planos. E agora? E agora? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus pode e vai, em muitos momentos, mudar os meus e os seus planos. E Ele o faz porque Deus é Deus. Deus, Ele sabe o presente e sabe o futuro. Deus, Ele vê o que nós não vemos. Deus conhece o que nós não conhecemos. Deus tem propósitos e desígnios que nós não conhecemos. Ou aquela música, né? Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Deus, ele trabalha de maneira diferente. Deus, ele não está preso a formas, a regras, aos nossos caprichos, às nossas vontades, os nossos jeitos, as nossas formas. Deus é Deus. E aí, Paulo está imbuído, está obstinado, ele está com vontade. Eu vou visitar as igrejas pelas quais eu já passei e nós vamos consolidar essas igrejas. Então, na cabeça de Paulo, ele começa essa segunda viagem missionária acompanhado agora de Silas. E aí nós lemos a partir do verso 6, mas do verso 1 até o verso 5 a gente vai ver que Paulo ele passa por uma cidade em que ele encontra um outro rapaz que ele toma para si, para acompanhá-los. E o nome desse rapaz, quem sabe? Timóteo. E agora eles estão em 3. E essa turma está imbuído com esse desejo. Nós vamos voltar às igrejas que nós já visitamos. E aí Deus fala assim, não. Porque no texto que nós lemos, o que vai acontecer? Deus vai falar não. Primeiramente, Paulo ele fala assim, eu vou visitar a Ásia. E aí a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus os impediu de pregar a Ásia. Aí Paulo, juntamente com seus 2 companheiros, segue a rota, e aí ele chega perto de uma região chamada Bitínia. E aí Deus fala assim, não, porque a intenção de Paulo era entrar agora na região da Bitínia, e Deus fala, não, o Espírito Santo de Deus diz não. E o Espírito de Deus às vezes fala não para nós. Agora a pergunta é, nós estamos dispostos a obedecer a voz do Espírito Santo?
E aí ele diz não. E então, em certo momento, eles, no meio da viagem, eles tentaram ir para cá, o Espírito impediu. Subiram mais, tentaram ir para lá, o Espírito impediu. Agora eles estão num lugar chamado Troade, que é um porto. E ali eles ficam uma noite. E durante uma noite, o Espírito Santo de Deus se manifesta a Paulo através de um sonho e agora lhe dá uma visão. Olha só o que diz a visão. No verso de número 9. Vamos acompanhar. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava ali perto e lhe dizia: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, nós nos preparamos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, Paulo, ele entendeu que Deus trabalha de maneiras diferentes. Amados, às vezes Deus, em alguns momentos, ele vai nos levar aos lugares dos quais nós não queremos ir. Lugares dos quais nós fugimos. Vou dar um exemplo. Quem conhece um rapazinho chamado Jonas? Ele não queria ir a um certo lugar e Deus falou: você vai sim. E ele fugiu e foi engolido por um peixe e a tempestade veio, derrubou o barco. Então, quando Deus fala, assim será feito. E bem-aventurado aquele que atende a fala, a orientação do Senhor prontamente. Porque senão você vai cair na boca do peixe. Em outros momentos, Deus ele vai nos encurralar. Que isso, Felipe? Às vezes Deus vai nos colocar numa situação em que nós não conseguimos nem avançar e nem retornar. Como, por exemplo, Israel no Êxodo, em que eles ficaram encurralados na margem do mar. À sua frente o mar e atrás Faraó. Eles não tinham para onde ir. Ou, por exemplo, como João na ilha de Pátimo, em que naquele lugar Deus tinha um propósito de deixar João isolado ali naquela prisão, naquela ilha, porque ali Deus revelaria a ele uma das cartas mais impactantes do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Mas às vezes Deus faz isso, mas aqui nós vemos que o que Deus fez com Paulo e Silas é impedir eles de chegarem a alguns lugares. E não porque fosse errado, porque a intenção deles era pregar a palavra de Deus. Mas Deus, ele tem propósitos que nós não entendemos. Às vezes Deus está pensando em algo que a nossa cabeça não consegue alcançar. E alguém poderia falar assim, então quer dizer que Deus não tinha salvação para o pessoal da Ásia, não tinha salvação para o pessoal da Bitínia, que era para onde eles queriam ir? Não, Deus quer salvar a todos. Mas não era propósito de Deus fazer isso naquele momento. Nós vamos ver depois, decorrendo o livro de Atos, nós vamos ver que aquelas regiões foram alcançadas, inclusive parte delas justamente por Paulo. Depois outra região ali vai ser alcançada por Pedro. Mas a gente percebe que Deus tinha um roteiro. E o roteiro de Deus não é o nosso roteiro. Não é o nosso roteiro. Porque o Evangelho, ele é composto de já e ainda não. Repita comigo. Já e ainda não. Algumas coisas Deus quer fazer já. E outras coisas ele está dizendo ainda não. Só que a gente gosta do já, né? A gente gosta do já. A gente gosta do agora. Aliás, a gente parte do pressuposto que as coisas não é para amanhã e não é para hoje, é para ontem, né? Numa sociedade que o imediatismo ele toma de conta. É fast food, você compra no Mercado Livre, compra na Amazon, o trem chega essa toada do já. Mas Deus também trabalha com ainda não. E aí, nós vamos avançar aqui, nós vamos ver que Deus ele vai fazer uma coisa extraordinária. Porque para onde Deus agora está levando esse povo, Deus está tentando ensinar uma coisa. Que quando Deus muda os nossos planos, é porque Deus quer nos levar mais longe. Deus quer nos fazer ir além. Repita comigo. Deus quer me fazer ir além. Agora,
Acompanhe comigo, do verso de número 9 até o verso de número 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe rogava: passe a Macedônia e nos ajude. Depois Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para ali pregar o evangelho. Partindo então de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e dali, no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então Deus estava levando Paulo e Silas, Timóteo e também estava levando mais um rapaz chamado Lucas, porque em certa parte do texto que às vezes a gente perde quando a gente lê, o autor de Atos, quem escreveu o Atos foi Lucas, o autor de Atos, ele fala assim, e eles foram para tal lugar. Depois, no próximo versículo, ele fala assim, e nós fomos a tal lugar. Ou seja, eles foram, é alguém que está observando. Nós fomos, é alguém que está participando. E agora nós somos 4 rapazes, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E aí, eles chegam até essa cidade chamada Filipos. Repita comigo, Filipos. Que é a igreja que recebe aquela famosa carta, a carta aos Filipenses. Que até então não havia igreja ali. Então, Deus estava querendo que o evangelho chegasse a um lugar onde ainda não tinha chegado. Então, o evangelho não conhece limites, porque o poder de Deus se manifesta através do evangelho. Onde não se conhecia o nome de Jesus, Paulo estava agora chegando, depois que Deus mudou os seus planos. Então, essa é a segunda lição que nós aprendemos, é que quando Deus muda os nossos planos, Deus quer nos fazer ir mais longe, para que o evangelho, para que a luz de Cristo, para que a presença de Deus chegue nesses lugares através de mim e de você. Quem pode dizer glória a Deus? Quem quer ser um embaixador de Cristo na terra? Aleluia. Então Deus estava mudando os planos de Paulo a fim de que o evangelho chegasse a um lugar onde ainda não tinha chegado. Na cabeça de Paulo, o plano original era consolidar, mas o que Deus estava querendo através de Paulo era desbravar um lugar ainda não evangelizado, um lugar onde a palavra de Deus não tinha chegado. Pastor Paulinho, o senhor é um desbravador. Porque antes não tinha uma presbiteriana aqui em Umas. Agora tem uma presbiteriana em Umas. Olha que coisa maravilhosa. O evangelho chegou. O evangelho chegou em Filipos. O lugar onde não havia evangelho, onde o nome de Jesus ainda não tinha sido pregado. E amados, existem muitos lugares, existem muitos trabalhos, existem muitas famílias, existem muitas escolas onde o evangelho ainda não chegou. Deus vai te colocar nesses lugares para que o evangelho chegue nesses lugares. Aleluia. Aleluia. Quem quer ser luz para as nações, diga glória a Deus. A luz de Cristo, o sol da justiça ainda não tinha raiado naquela região, mas através de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, o evangelho haveria que chegar naquele lugar, porque Deus queria levá-los mais longe. Deus queria fazer com que o evangelho chegasse a um lugar onde ainda não tinha chegado e um lugar onde os homens, filhos de Deus, discípulos de Jesus, ainda não tinham chegado. Mas, veja bem, Deus, ele trabalha de maneiras que nós não entendemos muitas vezes. Nós não compreendemos os planos de Deus. Por que Deus escolheu aquela cidade? Por que Deus estava levando Paulo e Silas, Timóteo e Lucas àquele lugar? Porque Filipos era a principal cidade da Macedônia. Era uma cidade estratégica. Era uma cidade pela qual passava-se uma rota comercial que quem queria chegar na Macedônia precisava passar por Filipos. Em outras palavras, era um lugar onde tinha muita gente para ser evangelizada. Muita gente para conhecer Jesus. Muita gente para se pregar. Muita gente que precisa de arrependimento. Muita gente que precisa ser curada, transformada, liberta, santificada para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Um lugar que carecia da presença de Deus.
Você e eu carregamos a presença de Deus. E Paulo, Silas, Lucas e Timóteo estavam carregando a presença de Deus até aquele lugar. Aleluia! Aleluia! Então, Deus estava vendo aquela cidade de Filipos como um lugar estratégico, onde o evangelho poderia ser espalhado de maneira muito viável. Era um lugar onde a igreja poderia florescer de maneira gloriosa. Era um campo que o evangelho ainda não tinha chegado. Então Deus estava levando esses homens até aquele lugar, porque Deus tinha projeto naquela cidade. E Deus tinha projeto em Filipos, e Deus tem projeto em Umas. Aleluia! Aleluia! Deus tem projetos. Agora, eu e você precisamos estar abertos para ser os homens e mulheres que vão realizar esses projetos e colocar esses projetos em prática. E Deus tem grandes coisas, e Deus levanta grandes homens e grandes mulheres para realizar seus propósitos. E eu e você somos esses homens e mulheres que serão usados nas mãos de Deus como ferramentas poderosas para que a glória de Deus se manifeste a todos. Aleluia! Olha que coisa poderosa. Então Deus tinha propósito. Então, primeiro, Deus pode mudar os nossos planos. Segundo, Deus muda nossos planos porque Ele quer nos fazer ir mais longe. Agora vamos avançar na história. Verso de número 12, acompanhe comigo, verso de número 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é uma colônia romana, e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos muitos dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar. Olha só. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que ali haviam se reunido. Uma delas que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido púrpura da cidade de Tiátira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os da sua casa, pois ela assim os convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham e fiquem em minha casa. E ela os convenceu. Então, terceira coisa que nós aprendemos é que quando Deus muda os nossos planos, Deus quer salvar. Deus quer salvar. Naquela cidade havia uma mulher muito bem-sucedida. O nome dela era Lídia. Ela provavelmente era uma que a gente chama de prosélita. O que é isso? É uma pessoa que era um gentil e que provavelmente tinha se convertido ao judaísmo de alguma maneira intensa ou não. Ela tinha assimilado os elementos da fé judaica e ela era, em certa medida, temente a Deus. E ela era muito bem-sucedida porque o texto diz que ela vendia púrpura, que era um tecido que era usado somente pela nobreza. Só para vocês terem uma ideia, quando Jesus ele é humilhado ali pelos soldados, ali no seu martírio, eles colocam a coroa de espinhos na sua cabeça, e eles falam assim: já que você é rei, então faça a sua majestade reinar aqui, brilhar. E eles colocam sobre Jesus um manto de cor púrpura. Porque era um tecido que era muito valioso, somente a nobreza. Então eles estavam ali fazendo hora com a cara de Jesus, dizendo: já que você é rei, tome aí sobre si o seu manto. E aí, aqui nós vemos que Lídia era uma mulher muito bem sucedida. E ela vendia púrpura. Ela era rica, abastada. Mas lhe faltava algo mais. Porque nenhum valor monetário pode ser comparado à presença de Jesus. Se nós temos tudo que o dinheiro pode comprar, mas não temos a presença de Deus, a verdade é que nós não temos coisa. E o texto vai nos dar uma informação que diz respeito ao quê? Qual era o procedimento normal? É que, fazendo as viagens, eles procuravam uma sinagoga, que era um lugar onde os judeus se reuniam para ensinar, para aprender. Só que nessa cidade não tem. Porque o texto diz que eles, para encontrarem pessoas se reunindo, adorando, orando, buscando a Deus, eles tiveram que sair da cidade e ir à beira do rio. E lá na beira do rio, tinha gente orando e se reunindo para buscar a face de Deus. Entre essas pessoas, detalhe, o texto diz que só tinha mulheres.
E por que isso prova que não tinha sinagoga? Porque para abrir uma sinagoga tem que ter no mínimo 10 homens judeus para abrir uma sinagoga. Então só tinha mulheres lá. Isso só mostra que tinha pouquíssimos judeus ali naquele lugar. Por quê? Porque eles usavam o judaísmo como um caminho, uma ponte para pregar o evangelho. Eles criam um Deus que tinha enviado Jesus. O Deus dos judeus é o nosso Deus. Só que Deus tinha um projeto maior, que era a salvação por meio de Jesus. E os judeus não tinham entendido isso. Então Paulo ele usava esse elemento para poder fazer um link. Esse Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que abriu o mar, o Deus que realizou grandes sinais e prodígios, é o Deus que se manifestou em carne na forma de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só que eles não tinham entendido. Então os judeus, eles não entenderam isso, e Paulo, juntamente com as suas comissões, eles utilizavam da fé do judaísmo para fazer esse link. Só que lá não tinha sinagoga, então eles tiveram que ir para a beira do rio para poder evangelizar. E lá eles encontram Lídia, que é essa mulher, que acredita que tem tudo, mas era temente a Deus. E, gente, a gente vai encontrar na Bíblia, e sobretudo em Atos, a gente vai encontrar muita gente assim. Muita gente que está temente a Deus, fala de Deus, fala de presença de Deus, gosta de orar, mas ainda não conhece Jesus. Já viu que tem muita gente que fala assim, ó, você fala de Deus, a pessoa, não, é bom, né, Deus, não, mas se você falar de Jesus, porque você sabe que a contenda, o pau quebra quando você fala de Jesus. Enquanto tiver o tal do ecumenismo, né, todo mundo fala de Deus, Deus é bom, o pessoal fala o quê? O Criador, né, o arquiteto, né, ninguém tem problema em falar Deus. Quando fala Jesus, aí que te pega. Você fala Jesus, não é? Você fala de Deus, tá tudo certo. Você falou Jesus, aí eu espero. E só que a palavra de Deus diz o seguinte, que não importa, que não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, o nome de Jesus. Porque aprove a Deus salvar os homens através da pregação, da loucura da pregação, a pregação do evangelho da cruz, a cruz de Jesus. Sem Jesus não tem salvação, não. Salvação somente em Jesus. E Lídia era uma dessas pessoas que gostava de Deus, simpatizava com o Evangelho. Talvez até falava assim, eu escuto oração, gosto dos louvor gospel, mas eu ainda não aceitei Jesus. Isso me lembra uma conversa que Jesus teve com um escriba. E o escriba olha para Jesus e fala assim, qual que é o mandamento mais importante? Jesus fala assim, são dois mais importantes. Amarás o teu Deus amarás o Senhor acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o escriba fala para Jesus assim, mestre, tu respondeste bem, muito bem. E Jesus fica espantado porque o jeito como ele fala é como alguém que realmente acredita nisso, ao invés dos outros fariseus que diziam que para poder ir para o céu tinha que fazer aquele tanto de ritual, circuncisão, uma série de aparatos, ao invés da salvação somente por meio de Jesus. E aí Jesus olha para aquele moço e fala assim, você, mestre da lei, você não está longe, preste atenção, você não está longe do reino de Deus. Mas deixa eu te falar, ou seja, em outras palavras, você está próximo do reino de Deus. Mas estar próximo do reino de Deus não é estar dentro do reino de Deus. Porque estar dentro do reino de Deus é quando você levanta a sua mão, quando você crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Antes disso, não tem salvação. E eu deixo de falar uma coisa. Tem pessoas do seu meio, do seu convívio, que são assim. São pessoas que falam de Deus. São pessoas que gostam de ouvir louvor. São pessoas que até aceitam a oração, mas ainda não conheceram Jesus. Você pode ser um canal através do qual Jesus vai se revelar. Amém? Porque se ela não confessar o nome de Jesus, ela não poderá ser salva. Salvação, porque o que diz o versículo talvez mais conhecido das Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida por meio de Cristo Jesus. Deus queria completar uma obra na vida de Lídia e o nome do Senhor foi glorificado porque ela conheceu Jesus. E o texto diz que ela se converteu, ela aceitou, ela se batizou, e não só ela, mas todos da sua casa. Aleluia! Porque Deus mudou os planos de
Paulo, de Silas, de Timóteo, de Lucas, porque Deus queria salvar. Aleluia! E Deus quer salvar ainda hoje, irmãos. E o mais maravilhoso é perceber que ela foi salva, não porque teve milagres, não porque teve um sinal miraculoso, ela foi salva por causa da pregação do Evangelho, clara e simples, em alto e bom som. Aleluia. Deus ainda salva por meio da sua palavra. Glória a Deus. Então vamos avançar. Então, primeiro, Deus muda os nossos planos. Deus muda os nossos planos para nos levar mais longe. Deus muda os nossos planos para poder salvar. Terceira coisa, Deus muda os nossos planos para libertar. Acompanhe comigo, verso 16 e verso 18. Diz o seguinte: certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores através das adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Aleluia! Imagina essa situação. Imagina essa situação, pastor Paulinho. Imagina essa situação, pastor Jesus. Nós estamos lá, evangelizando, pregando, passando pela cidade. Eu vou andar na igreja aqui. Está liberado? Eu vou passear aqui na igreja. E ele está lá. E Paulo e Silas, e Lucas e Timóteo estão passando, estão pregando o evangelho. Aí vem uma louca, dizendo assim: esses homens são homens de Deus, eles vão pregar o evangelho da salvação. Não deixa nem os cabras falar. Quem está sendo evangelizado nem entende, porque essa louca sai correndo atrás deles, seguindo eles. E a Bíblia diz que foi por muitos. Chegou um momento que Paulo falou assim: chega, eu não aguento mais, acaba, pelo amor de Deus. Ele falou assim: não aguento mais isso não, essa encheção de saco, essa mulher gritando aqui na beirada do nosso ouvido, eu não aguento mais. Espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, saia! E o espírito saiu. Deus muda os nossos planos porque Deus quer libertar. Amados, escute isso que eu vou falar. O evangelho aqui está dizendo que essa jovem, ela era escrava. E ela era escrava duas vezes. Ela era escrava dos homens e era escrava do diabo. Olha que coisa terrível. Aquela moça, ela era explorada, aliciada. E ela era explorada a fim de dar dinheiro, lucro, para os homens que as escravizavam. Olha que coisa terrível. Uma moça que talvez foi privada do convívio social, foi privada da sua família, porque ela tinha sobre si um espírito que lhe dava conhecimento de adivinhação. E o texto, e no original, a palavra espírito de adivinhação, ele é piton, ou seja, ela era uma pitonisa. E o que é isso? É uma espécie de sacerdotisa, uma espécie de oráculo, através de quem o demônio falava. E ela revelava coisas do futuro. Então ela era escrava, ela era uma escrava. Ela não tinha vida própria. Quem aqui já viu uma possessão? É uma coisa estarrecedora, irmãos. A pessoa que está dominada por um espírito, ela não tem controle sobre as suas faculdades. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela é refém daquele espírito. E aquela moça jovem, e o texto diz, jovem. Estou vendo aqui, 4 moças jovens aqui desse lado. Está repreendido essas palavras, está repreendido. Mas poderia ser uma de vocês. A sua vida perdida, a sua adolescência ceifada por causa de um espírito maligno. Olha que coisa triste. Mas o Espírito de Deus chegou naquele lugar. E a libertação foi anunciada ali. Porque no nome de Jesus, o inferno estremece. Não há poder que resista ao nome de... Porque o nome de Jesus é nome sobre todo nome. Aleluia. Mas é muito triste, nós vemos que uma moça estava sendo escravizada. E a palavra é essa mesmo, escrava. Escrava.
E a pergunta que fica é a seguinte: por que aqueles homens estavam escravizando aquela jovem? Então, a pergunta que fica é: até quando a nossa ganância vai ser motivo para gerar dano e prejuízo à vida das pessoas? Isso fala sobre nós também. Quantos de nós, talvez, misericórdia, mas talvez fizemos certas coisas por dinheiro. O dinheiro nos cega. Hoje as pessoas, elas fazem coisas por dinheiro, irmão. As pessoas matam por dinheiro. As pessoas morrem e matam por dinheiro. As pessoas, já viu? E aqui, eu espero que não tenha isso, mas já viu quando morre o pai, a mãe, a avó? Tem uma brigaiada por causa de dinheiro, né? O defunto nem esticou direito no caixão, a pessoa já está brigando por causa de herança. Então, o dinheiro, vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, né? Deus aí que está rindo, mas vocês sabem que é verdade. Vocês estão rindo porque vocês sabem que é verdade. Então, o dinheiro é terrível. E era isso que esses homens estavam fazendo. Eles estavam escravizando uma jovem por dinheiro. Mas eu profetizo em nome de Jesus que nenhum de nós seremos escravos por causa do dinheiro. Eu e você somos homens e mulheres de Deus. E o único Senhor sobre a nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia! Aleluia! Somente Jesus de Nazaré é o nosso Senhor. E quando Paulo, Silas, Timóteo, Paulo chegaram naquele lugar, eles vieram estabelecer o reino de Cristo. E um dos pilares do reino de Cristo é desfazer as obras de Satanás. Aleluia! Porque onde Jesus chega, o mal tem que cessar. Vamos avançar. Então vamos fazer aqui uma rápida recapitulação. Primeiro, sim, Deus muda os nossos planos. Segundo, Deus muda os nossos planos porque Ele quer nos levar mais longe. Terceiro, Deus muda os nossos planos porque Deus quer salvar. Quarto, Deus muda os nossos planos porque Deus quer libertar. Vamos ver agora o que Deus quer fazer. Verso de número 19. Deus muda os nossos planos porque Deus quer revelar a sua glória e seu poder. Olha que coisa maravilhosa. Verso 19 diz o seguinte: mantenha a sua Bíblia aberta, povo de Deus. Diz o seguinte: percebendo que a sua esperança, ou seja, quem que perdeu sua esperança? Os que escravizavam a jovem, porque agora que essa jovem está sem o espírito, ela não tem mais serventia para eles. Então olha só o que aqueles homens fazem. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram, olha só, eram quantos? Eram quantos rapazes? Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Aí, eles veem os mais velhos, que eram os mais velhos, era Lucas, era Paulo e Silas, e a Bíblia diz aqui que eles agarraram aqueles dois lá, e Lucas e Timóteo, pernas para que te quero, sumiram. Não se sabe o que aconteceu, eles conseguiram escapar das mãos desses homens, donos da escrava, e eles fugiram. E só quem se lascou foi literalmente Silas e Paulo. Aí o texto diz: eles agarraram a Silas e Paulo e, arrastando-os para a praça principal, os colocaram diante das autoridades e, levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se, então virou uma zona. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas, olha só, fazendo a obra de Deus, fazendo o que é certo, cumprindo o ídolo do Senhor. Os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e lhes fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E note, essa prisão aqui é uma prisão ilegal, porque Silas e Paulo são cidadãos romanos, que têm direito a um julgamento justo. Eles foram açoitados, humilhados, presos, sem direito à defesa. Eles nem quiseram ouvir o que Paulo e Silas tinham para falar.
desceram a ripa, desceram a vara, mataram eles de paulada, tacaram na prisão. Olha que coisa. Então, uma coisa que nós aprendemos aqui, só um parênteses. Não é porque a gente faz a obra de Deus que a gente não vai enfrentar oposição, luta, dificuldade. Mas saiba que o Senhor está com você a cada momento. Então, vamos seguindo. Verso 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interno e lhes prendeu os pés no tronco. Então, eles estão humilhados, açoitados, machucados. Agora eles estão amarrados. Eles estão amarrados com os pés no tronco. Olha que coisa mais desconfortável. Não eram as mãos, eram os pés. Os pés estão amarrados, cheios de correntes. Então, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Oh, meu amado, deixa eu fazer uma pergunta. Quando o mal chega na sua casa, o que você faz? Você murmura, você reclama, você culpa Deus e o mundo, ou você começa a adorar o nome de Deus? Isso aqui é um exemplo para nós. Tá ficando feia a situação, é hora de louvar e adorar a Deus. Meu Deus, eu vejo o Getúlio aqui, o Paulo aqui, doutor Paulo aqui, reverendo Paulo, reverendo Getúlio, tem uma longa caminhada. Fala a verdade, já teve gente que passou a pindaíba, em vez de ajuntar com Jesus, fez foi afastar, não foi? Quando o cerco aperta, você tem que ficar mais íntimo de Jesus. Não é fugir de Jesus, não, é ficar junto ali de Jesus, agarrar com Jesus e falar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E eles estavam adorando, e os presos estavam ouvindo. Olha o testemunho. Olha o testemunho. E aí o texto continua, verso de número 26. De repente, e eu gosto disso, Deus faz as coisas de repente. Quando você pensa que não tem jeito mais, de repente, Deus opera a nosso favor. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! De repente, verso 26. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Aleluia! E tem uma outra história que é muito semelhante a essa, que dá para fazer um paralelo, que é uma história de um homem que foi escolhido para ser líder de uma nação, e ele junta a galera e vai adorar a Deus, e o poder da adoração derruba muralhas. Quem se lembra dessa história? A história é a muralha de... Então o poder da sua adoração tem poder para mover os céus e a terra. Aleluia! Aleluia! O poder da adoração tem poder para mudar situações e para abalar as estruturas deste mundo. Aleluia! Aleluia! Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, não importa. Aleluia! Aleluia! Louve ao Senhor! Louve ao Senhor! Aleluia! Aleluia! Louve ao Senhor! Então, verso 27. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas, desembanhou sua espada para se matar, porque pensou que os presos tinham fugido. Porque naquela época, um carcereiro que deixa os presos fugir é decapitado. Mas Paulo gritou: para! Não faz nada, não. Está todo mundo aqui. Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, verso 29. Entrou correndo, trêmulo, com as pernas trêmulas assim. Prostrou-se diante de Paulo e Silas e falou, levou-os para fora, e então falou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ou seja, aquele carcereiro não seria alcançado por Jesus de outra forma. Paulo e Silas tiveram que ser presos, porque Deus tinha o propósito de revelar sua glória. Aleluia! E foram testemunhas o carcereiro e a sua família, e foram testemunhas os presos, que viram algo que nunca tinham visto, uma prisão ser abalada pelo poder de homens de Deus. Aleluia!
E embora o texto não diga isso, eu creio convictamente que aqueles presos também se converteram hoje. Porque é um negócio que deixar qualquer um doido da cabeça. Aleluia! Amados, a gente que vive em Goiás, a gente não sabe o que é isso, mas imagina o chão sobre os seus pés, tremendo e sacudindo tudo. E as lâmpadas começam a balançar, e geladeira cai no chão, e TV quebra, e é um negócio assim bagunçando. E que coisa. Mas esse é o poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, verso de número 31. Então aqueles homens responderam, Paulo e Silas, creia no Senhor Jesus, e serão salvos tu e a tua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos da sua casa. E na mesma hora, de noite, o carcereiro lavou suas feridas. E essa que é a beleza do Evangelho. O Evangelho, ele pega aquele que um dia feriu e faz gerar cura. Aquele que antes prendia, agora liberta. Aquele que antes ofendia, agora dá palavra que gera vida. Aleluia! Aleluia! Aquele que antes roubava, parou de roubar? Não! Aquele que antes roubava, agora oferta. E abençoa outros. Aleluia! Aquele que tomava, agora oferta. Então, verso de número 32. Pregaram a palavra a ele e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou suas feridas e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Verso 34. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa alegrou-se muito por terem crido em Deus. E você sabe o que é o mais louco? Que Deus também, outro propósito de Deus, é que Deus queria que o evangelho chegasse àquela cidade de Filipos, porque aquela se tornaria uma igreja, que seria uma das mais poderosas na região da Macedônia e que futuramente seria uma das sustentadoras, financiadoras do ministério de Paulo durante a sua vida. Olha só, porque os propósitos de Deus estão além do nosso conhecimento. Deus age por caminhos que nós não entendemos. Aleluia. E não... Aqui nós vemos o encerramento dessa história lindíssimo, em que Deus ele muda os caminhos do povo, não com a intenção de causar dor, não com a intenção de contrariar, não com a intenção de causar tristeza, mas porque ele quer realizar e pôr em prática os seus grandiosos desígnios, seus propósitos. Então, quando Deus mudar os seus planos, quando Deus mudar o caminho, quando Deus mudar a rota, diga, Senhor, realiza a tua obra através de mim. Através da minha vida, cumpre os teus propósitos. Que seja feita a tua vontade e não a minha, pois o Senhor sabe de todas as coisas e eu nada sei. Então, recapitulando, para nós encerrarmos. Aleluia. O que nós aprendemos com essa história? Com essas desventuras que, para quem está vivendo, foi uma série de desventuras. Nossa, quantas coisas eles passaram. O que nós aprendemos? Primeiro, sim, Deus muda os nossos planos. E está tudo bem, porque Deus é o Senhor da história. Ele é o Senhor da nossa